Olá! Sabe quando a gente se depara com ideias gigantes, abstratas, tipo amor, justiça ou até o divino, e fica pensando como é que se explica isso? Pois é, a humanidade sempre teve esse desafio de traduzir o que a gente não consegue pegar, o que transcende o nosso dia a dia, em algo que faça sentido. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente pega uma coisa que é infinita, que não dá pra ver nem tocar, e faz ela caber na nossa mente, que é finita e que aprende pelas coisas que a gente sente? Esse é um dos maiores desafios da comunicação humana. Pensa só num bebê. Antes mesmo de conseguir falar uma palavra, ele já se comunica. Ele chora, faz barulho, tudo para dizer que tá com fome, com frio, com dor. Ele precisa ser entendido para sobreviver. E essa necessidade, sabe, de transformar um sentimento em mensagem é a base de toda a comunicação, inclusive a teológica. É sobre criar pontes. Certo, então bora mergulhar nisso. Nessa análise, a gente vai dar uma olhada na questão da comunicação, ver a resposta de um filósofo gigante, Tomás de Aquino, a analisar o maior exemplo prático da história, entender a mágica por trás da nossa imaginação e, por fim, conectar tudo isso com os dias de hoje. E a nossa primeira parada é justamente a pergunta que os teólogos se fazem há séculos. E aqui, o papo é sério. Estamos falando da chamada doutrina sagrada. Será que é apropriado ou até mesmo possível usar figuras de linguagem, coisas do nosso mundo material, para falar do divino? E o nó da questão é exatamente este aqui. De um lado você tem a verdade divina, infinita, abstrata. Do outro, o nosso entendimento, limitado, concreto. A gente entende o mundo vendo, ouvindo, tocando. Como é que a gente conecta esses dois universos tão diferentes? Bom, para ajudar a gente a desatar esse nó, vamos chamar um peso pesado da teologia, Tomás de Aquino. Ele bolou um caminho, uma espécie de mapa que ele chamou de do sensível ao inteligível. A ideia de Aquino é simplesmente genial. Ele diz o seguinte: os nossos 5 sentidos não são uma barreira. Pelo contrário, são a porta de entrada. É justamente através daquilo que a gente vê, ouve e sente no mundo físico que a gente consegue ter um vislumbre, uma pequena noção das verdades que não são físicas. E essa frase dele, nossa, resume tudo de forma brilhante. Para ele, usar exemplos concretos não era simplificar demais. Não, era o processo natural de como a gente aprende. A nossa mente funciona assim. A gente usa o que a gente já conhece para tentar entender o que a gente ainda não conhece. Simples assim. Ok? Já entendemos o porquê filosófico da coisa. Agora, vamos ver o como isso funciona na prática. E olha, não existe exemplo mais forte e mais estudado do que o de Jesus, que muitos chamam de o mestre das ilustrações. E vale dizer que essa análise não é tirada do nada, tá? Ela se baseia em pesquisas acadêmicas, como as publicadas na revista Colloquium, que se debruçam sobre os métodos de comunicação usados por ele. Então, o que essas pesquisas mostram? Mostram que ele tinha uma verdadeira caixa de ferramentas de figuras de linguagem. Tinha símiles para criar comparações diretas, metáforas que fundem duas ideias numa só, paradoxos que dão um nó na nossa lógica para revelar uma verdade maior, hipérboles que usam o exagero para deixar um ponto bem claro, e, claro, as famosíssimas parábolas, que são histórias inteiras construídas para ilustrar uma única ideia. E para a gente ter uma ideia do quanto essa técnica era central para ele, a pesquisa aponta que só no Sermão do Monte, um dos discursos mais famosos, existem mais de 50 metáforas. Isso mostra que não era um recurso usado de vez em quando, era a base, o alicerce do método de ensino dele. Tá, mas por que essa técnica funciona tão bem com a gente? Qual é a mágica? A resposta está numa das nossas ferramentas mentais mais incríveis, a imaginação. É ela que constrói a tal da ponte entre o que a gente ouve e o que a gente entende. Eu adoro esse provérbio oriental. É perfeito. As ilustrações, elas pegam palavras e pintam um quadro dentro da nossa cabeça. Elas fazem a gente ver a verdade e não só escutar sobre ela. E isso muda tudo. Transforma um aprendizado que seria passivo numa experiência ativa, visual. O teórico da comunicação chamado Bryan Chapell diz que a nossa mente precisa de uma âncora concreta para conseguir segurar uma verdade abstrata. Faz todo sentido, né? Sem essa âncora de uma história, de uma imagem do cotidiano, as grandes ideias acabam voando, se perdem. A ilustração é o que prende a ideia na nossa mente. Tudo bem, essa técnica toda é bem antiga, a gente já entendeu. Mas e hoje em dia? A gente vive numa cultura que é imagem pura, é vídeo, é visual o tempo todo. Será que esse princípio ainda tem lugar? A resposta é: tem mais lugar do que nunca.
Hoje a gente vê nascer coisas como a teologia visual, que usa design e infográficos super bem feitos, ou a teologia ilustrativa, que desenha mapas mentais, esquemas, para destrinchar conceitos que são super complexos. No fundo, são só adaptações modernas de um princípio que não envelhece. No final das contas, não importa muito se a ferramenta é uma parábola contada num morro há 2000 anos ou se é um infográfico que a gente compartilha numa rede social hoje. O objetivo é o mesmíssimo: usar o concreto, o que a gente vê, o que é familiar, para conseguir iluminar o abstrato, o invisível, aquilo que nos transcende. Isso tudo nos leva a uma reflexão final que vai até além da teologia. As histórias e as metáforas não servem só para explicar o divino. Elas nos ajudam a dar sentido ao nosso próprio mundo, ao dia a dia. Então, fica a pergunta no ar. Quais são as histórias, as imagens, as âncoras concretas que moldam e que dão sentido à forma como cada um de nós enxerga a realidade? É algo que vale a pena pensar.